Agora, resumindo, né, o vídeo, assim, se eu acho que vale a pena ter feito arquitetura. Às vezes eu tenho minhas dúvidas, o mercado de trabalho é completamente diferente da faculdade, e eu falo isso hoje também, porque tu pode estar na mesma situação que eu, de não saber o que tu quer fazer, de ficar na dúvida. Se eu pudesse voltar no tempo, será que eu cursaria arquitetura e urbanismo de novo? Pois é, 6 anos depois de formada, eu me fiz essa pergunta e eu me fiz ela constantes vezes ao longo desses 6 anos. E eu queria trazer esse conteúdo aqui porque é algo que eu gostaria de ter escutado, conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava tanto no processo de decisão de curso da faculdade, quanto também ali no início da vida profissional, quando eu meio que não sabia o que fazer. Eu gostaria de ter escutado essas coisas que eu vou te falar hoje. Eu acho importante também trazer um breve contexto da minha vida profissional, como que foi a minha faculdade. Então, eu vou dividir esse vídeo em capítulos e eu vou deixar aqui embaixo para tu poder clicar no capítulo que tu quer chegar, para tu ter a resposta do que tu quer escutar. Mas eu acho importante escutar todo o contexto também, porque isso é muito pessoal. Tudo que eu vou falar aqui é muito pessoal, isso vai muito da minha experiência como pessoa, como profissional, o meu relacionamento com a faculdade, o meu relacionamento com o mercado de trabalho. E isso tudo, onde eu tô hoje, a resposta que eu vou dar sobre hoje, tem muito a ver com tudo que eu passei ao longo desses anos. Então, em primeiro lugar, assim, o que eu esperava da faculdade? Na minha família não é todo mundo que tem faculdade, assim, acho que eu fui uma das primeiras pessoas a ter graduação na minha família. Então, eu esperava muito da faculdade aquele conhecimento acima da média, conhecer coisas novas, ter uma profissão diferenciada, ter um salário acima da média. Então, eu esperava da faculdade essas coisas que uma vida profissional sem faculdade não me traria, que é o que eu já via na minha família, e os meus pais não têm faculdade, eles sempre me incentivaram muito a fazer faculdade, para ter uma realidade diferente, para poder alcançar posições profissionais diferentes, conhecer pessoas novas, falar sobre coisas diferentes. Então, os meus pais, mesmo não tendo faculdade, sempre me incentivaram muito a cursar faculdade, a ter uma profissão, ter não um título necessariamente de arquiteto ou do que fosse, mas assim, ter realmente uma profissão e ter um conhecimento consolidado, independente do que eu fosse cursar. Meus pais sempre me incentivaram a buscar o que eu gostasse de fazer, tanto que eles não têm nada a ver com arquitetura, né, a profissão deles, e eles sempre me incentivaram realmente a buscar o que eu gostaria de fazer. Então, quando eu entrei na faculdade, né, quando eu prestei vestibular, eu buscava realmente encontrar conhecimento em arquitetura, porque eu já queria fazer arquitetura desde que eu tinha 13 anos de idade, sempre foi algo que eu quis muito fazer. Eu sou da geração do The Sims, é claro que não foi por isso que eu decidi cursar arquitetura, mas eu já gostava muito daquilo, do planejamento, enfim, eu sempre gostei muito de organização. Eu gostava muito de matemática, geometria, essas coisas, eu já tinha muita familiaridade, eu gostava muito disso. Então, eu fiz um teste de... Como é que é? Um teste de proficiência, não, mas um teste de compatibilidade de carreira, alguma coisa assim, quando eu tava no ensino fundamental ainda. E eu lembro que deu arquitetura, engenharia, enfim, daí eu fui pesquisar mais sobre arquitetura, e na época não era, eu vou me entregar a minha idade agora, mas não era muito normal, assim, procurar na internet, né, não tinha vídeo no YouTube sobre isso, não tinha, assim, uma facilidade de tu falar com pessoas de outros lugares ou escutar a experiência de pessoas muito distantes de ti. Tinha que procurar em enciclopédia, enfim, né, ou falar com pessoas que tu conhecia, ou até realmente, assim, né, encontrar na internet, mas não tinha tantos relatos, né? Não tinha tanta informação. Era mais aquela informação de Wikipédia, sabe? Um texto meio pronto que não traz uma experiência real, né? De alguém por trás daquilo. Então eu não conhecia nada de arquitetura, eu fui descobrir ali algumas coisas. Eu achava que tinha muito a ver com desenho, que tinha a ver com cálculo, né? Eu já tinha mais ou menos essa ideia, assim, da arquitetura. E quando eu entrei, né, de fato, passei no vestibular, eu me deparei com uma variedade muito mais imensa, né, de conteúdos ali, de matérias e disciplinas que a arquitetura compõe. Então, para mim, foi uma grande surpresa positiva, eu gostei bastante, foi bem legal, assim, a experiência, né, de conhecer a arquitetura mais a fundo e ver que não é só desenho, né, como algumas pessoas imaginam. Então, se tu não faz arquitetura ainda, não ache que é só desenho. A gente desenha, sim, é importante o desenho, mas não precisa saber desenhar, não precisa gostar de desenhar. E vai fazer parte da faculdade, né, da tua carreira, mas também não é algo assim muito... Tu precisa ser expert em desenho. Também é importante falar que o que eu vou compartilhar hoje da minha carreira é que eu não segui a carreira tradicional, digamos assim, do arquiteto, que é também algo que eu esperava da faculdade de arquitetura,
que é formar um arquiteto, de fato, que vai fazer projetos, vai tocar obra de interiores, exteriores, paisagismo, o que fosse. Eu tinha essa visão da faculdade do profissional arquiteto e não é o que eu sou hoje. Eu sou formada em arquitetura, mas eu não sigo esse caminho. Eu vou explicar um pouco mais adiante, então fica no vídeo. Mas é importante também trazer essa observação, porque eu trilhei um caminho bem diferente. E é por isso também que eu me pergunto hoje se valeu a pena ou não eu fazer arquitetura. Mas voltando, né, o que eu esperava. Eu esperava, então, esse profissional, arquiteto, que faz o projeto da casa, e aí vai lá e toca a obra, porque eu não tinha conhecimento, de novo, não tinha ninguém na minha família que era arquiteto, eu nunca tinha falado com arquiteto, a minha casa não tinha sido projetada por um arquiteto, possivelmente, então eu não tinha esse contato. Também, as casas que eu visitava não eram super projetadas, então eu não tinha contato com arquitetura de fato. Eu nunca tinha contato com isso, nunca tive, né, antes da faculdade. Então, pra mim, eu tinha muita expectativa e realmente tudo foi uma grande surpresa, positiva, negativa, em vários quesitos. Mas pra mim foi uma experiência bem diferente. Também é importante falar que eu fui bolsista na faculdade, então eu não desembolsei todo o valor, né, financeiramente falando, do que os outros, a maioria das pessoas vai gastar. Então eu tenho essa visão também da faculdade, da arquitetura, enfim, pela minha realidade socioeconômica, pelo que eu não gastei, né, de mensalidade. E também vou falar um pouco de valores, porque a faculdade de arquitetura não é só mensalidade que tu vai gastar, né? Tu tem vários outros gastos, a gente pode até falar sobre isso em outro vídeo, talvez entrar um pouco mais nessa parte, assim, do que eu ainda me lembro, né, da época da faculdade, mas isso também é bem importante de considerar, porque eu tô olhando agora pra minha trajetória com os olhos de quem não desembolsou em mensalidade. Eu tive muitos gastos, né, muitos investimentos ao longo tanto da faculdade quanto da minha carreira profissional, mas não como a maioria das pessoas que paga a faculdade integralmente. Então isso é bem importante também de falar. E outra coisa que é importante também é assim, eu tô falando hoje do ponto de vista de quem já passou por isso há muitos anos atrás. Então, pode ser que eu tenha um olhar meio viciado, entre aspas, até pela minha carreira profissional hoje, como eu enxergo as coisas, né, pelas especializações que eu fiz, enfim. Então, eu tô falando da ótica de quem já passou por isso há bastante tempo, de quem já passou pela experiência, porque se eu não tivesse feito arquitetura, digamos que a minha conclusão do vídeo aqui é não precisava ter feito arquitetura. É muito diferente eu falar isso hoje já tendo feito. Eu já passei por isso, então é muito diferente. Eu teria ficado na expectativa de fazer a minha vida inteira, talvez, e hoje eu já fiz, então eu falo dessa maneira porque eu já fiz, né? Mas eu tinha muito, então, essa expectativa do curso, né, de me formar e ser aquela arquiteta que abre um escritório, que tem uma equipe, que vai projetar realmente, né, edificações, independente do tipo, vai executar obra, né, vai tocar, enfim, vai entregar, e vai ser essa carreira. Era essa visão que eu tinha, e era o que eu esperava atingir, né, atingir não, que eu esperava conquistar no fim do curso. E não foi bem assim. Isso é importante já de falar, não foi bem assim. Não tô falando que é uma coisa ruim, mas não foi como eu imaginava que seria. Então, eu até tô fazendo uma cola aqui, pra eu não me esquecer de falar. Bom, aí é bem importante falar o que eu vou falar agora. Ao longo da faculdade, eu comecei a descobrir... Primeiro, acho que antes de falar o que eu descobri, mas como pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, a faculdade de arquitetura, ela é muito cansativa e ela exige muito dos alunos. E isso quem faz arquitetura já pode confirmar que é verdade, né? Quem se formou agora, recentemente, ainda vai se lembrar como é que era. Eu, depois de todos esses anos, me lembro que foi muito cansativo, colaborou muito para minha ansiedade, eu sofri muito durante a faculdade, até também por eu ser bolsista, eu sentia que eu precisava muito fazer valer aquilo, porque eu estudei muito para conseguir a bolsa, né? Então, eu tinha muito essa visão, assim, de eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer valer. Então, eu me esforçava muito para tirar as melhores notas, para fazer a melhor coisa possível, né? Então, eu tinha muito esse relacionamento com a faculdade, com a minha responsabilidade do que eu estava fazendo. Eu precisava fazer o melhor possível. Então, isso também foi algo que colaborou, assim, né, pra minha ansiedade, né, querendo ou não, mas isso também vinha do meu perfil, né, de pessoa. Então, ao longo do curso, eu me esforcei muito, eu fiquei bem ansiosa também, eu me cansei bastante, fiquei muitas noites sem dormir, e nessa trajetória eu descobri que eu não queria
ser arquiteta de fato. Eu descobri isso no meio do curso, mais ou menos, que eu não queria ser arquiteta, que tem escritório, que toca obra, enfim. E eu fiquei muito preocupada na época, porque eu tinha ainda aquela visão, né, do arquiteto, da arquiteta, do escritório, aquela coisa assim, e eu fiquei meio desesperada. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Imagina, eu tava fazendo arquitetura, tava no meio do curso, eu tinha bolsa naquele curso, e eu descobri que eu não queria ser aquilo que eu imaginava, aquilo que eu entrei para ser depois de 5 anos. Então, aquilo pra mim foi bem desesperador, eu fiquei muito preocupada, eu tive... pensei em alguns momentos em trocar de curso, fazer outra coisa, mas eu nem sabia o que eu queria fazer, e eu achava que era design, talvez, fotografia, enfim, alguma outra coisa relacionada, mas que não era arquitetura, eu não queria fazer projeto. E então foi muito confuso pra mim, e eu tirava boas notas, então eu também não era assim, porque eu era ruim naquilo, não, é porque eu não gostava, eu fazia muito bem porque eu me dedicava pra fazer, mas não que eu gostasse necessariamente daquilo, e eu comecei a descobrir também como que era o mercado de trabalho. Outra coisa também, são muitas coisas importantes nesse vídeo, mas outra coisa da minha visão, que eu não fiz estágio em escritório de arquitetura. Eu me arrependo muito disso hoje, de não ter feito estágio no escritório, ou escritórios, né, com práticas diferentes dentro da arquitetura, porque isso teria me dado muito mais bagagem e talvez até teria mudado a minha visão em relação à profissão. Então, assim, um conselho que eu já dou para quem recém entrou na faculdade ou vai entrar em breve, busque estágio na área o mais breve possível, o mais rápido que tu conseguir, um estágio, mesmo que não pague tão bem. Eu sei que é difícil, a arquitetura custa caro, a mensalidade, o material, enfim, mas invista o tempo que tu tá na faculdade para aprender, seja coisas da faculdade, seja coisas do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é completamente diferente da faculdade, e isso, quem é arquiteto, quem já tá mais no fim do curso e já tá no mercado de trabalho, vai confirmar o que eu tô falando aqui. O mercado de trabalho e a faculdade são coisas completamente diferentes, então, o quanto mais rápido tu conseguir entrar no mercado de trabalho, melhor, porque isso vai te trazer muita bagagem, vai moldar a tua visão em relação ao mercado de uma maneira mais fidedigna, né, mais real, e tu vai realmente descobrir até qual área que tu quer traçar dentro da faculdade. E isso é algo que, como eu comentei, eu não fiz estágio de escritório mesmo, eu fiz estágio acadêmico na universidade onde eu trabalhava, onde eu estudava, porque eu sempre quis ser professora. Até dá pra perceber no conteúdo desse canal, né, o conteúdo mais antigo, eu já dava aulas de softwares para arquitetura desde que eu estava na faculdade. Então, desde 2016, eu dava aulas presenciais junto com o meu sócio, a gente ensinava softwares de representação gráfica, para fazer prancha, para fazer render, para modelar 3D, para desenhar 2D, porque na faculdade era muito cobrado que a gente apresentasse os projetos de uma certa maneira, mas a gente não aprendia a representar daquela maneira. Então, eu e meu sócio, a gente começou a ensinar os softwares, isso muito antes de ser moda dar curso. A gente já dava curso há muito tempo, e a gente teve, acho que mais de 200 alunos aí em turmas presenciais. Então, a gente dava o curso várias vezes no presencial, na raça mesmo. E a gente amava fazer aquilo, foi uma época da minha vida, assim, que eu sinto muita saudade, e eu amava fazer isso, amava. E eu tenho muito orgulho, inclusive, desse canal aqui, dos vídeos que eu já gravei, porque eu fazia com muito carinho, muito. Tudo que eu gravei aqui, tudo que eu desenvolvi, eu testava várias vezes antes, eu tentava fazer da melhor maneira possível, porque eu tenho muito carinho pela minha área, pelo meu trabalho, então eu fico muito feliz, eu tenho muito orgulho disso e dessa parte toda da minha carreira, que foi o ensino, e foi algo que eu queria ter seguido mais, por isso que eu fiz estágio acadêmico, inclusive, e eu acabei não seguindo na área acadêmica especificamente, por diversos motivos, mas é uma parte, assim, também, quem tem interesse em descobrir mais sobre isso, a parte acadêmica da arquitetura também é muito legal, é muito vasta, é muito rica, para quem quer fazer intercâmbio, para quem quer fazer pesquisa, para quem quer dar aula, é muito legal. Assim, é uma coisa que eu meio que me arrependo também de não ter seguido muito, era isso, e eu fico um pouco chateada, assim, de não ter seguido também na área dos cursos, né. Eu parei de dar cursos ali na pandemia, por diversos motivos psicológicos e profissionais e mentais, enfim, várias coisas aconteceram, eu acabei não seguindo nisso, mas é algo que eu sinto muita saudade. E até se tu chegou de paraquedas nesse vídeo, eu te recomendo olhar os vídeos anteriores, eles são... Eu olho assim...
Às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? Ai, eu vou gravar um vídeo, não quero me ver. Eu adoro ver aqueles vídeos, porque eu gravei com muito amor, com muito carinho. E os nossos cursos presenciais também, pra quem foi aluno e tá aqui no canal, comenta aqui embaixo. Era, assim, eu sinto muita saudade de preparar a sala, de preparar um bolinho pros alunos. Eu fazia um caderninho personalizado. Eu posso botar algumas fotos aqui da época dos cursos e era muito gostoso. Eu sinto muita saudade. A gente tinha sala de aula, a gente alugou um escritório e foi muito bom. Eu sinto muita saudade mesmo dessa época da minha vida. E isso também me deu muita bagagem para lidar com o mercado da forma que eu lidei depois, que eu vou contar um pouco mais adiante. Mas isso tudo eu falei porque, como eu tive essa experiência, essa relação com o mercado já na faculdade, de empreender, digamos assim, né? Porque eu dava curso, a gente tinha nossas coisas, enfim. Eu acabei virando as costas pro mercado tradicional, digamos assim, né? Que é de buscar um estágio, que é trabalhar como arquiteto no escritório, paisagista, enfim, interiores. Eu acabei não indo para esse lado. E isso não me deu nenhuma, né, experiência com a vida profissional de fato, até porque eu não tinha vontade nenhuma, sabe? Eu não tinha vontade de fazer estágio, não tinha vontade de buscar essa área de projeto, até porque financeiramente, nos cursos, eu ganhava um salário considerável, né, do que a gente tirava ali pra nós. Então, eu também não tinha interesse em sair desse meu trabalho, digamos assim, que era mais finais de semana, mas eu tinha a semana inteira para planejar e pesquisar e descobrir coisas novas, para ir para um estágio que na época pagava, sei lá, R$400, né, R$500, para mim não fazia sentido. Então, eu também acabei não indo por questões profissionais, por questões financeiras. Mas por isso que eu falo, é difícil falar isso que eu vou falar, mas talvez no passado eu teria aberto mão um pouco da questão financeira, porque eu morava com os meus pais, como eu tinha bolsa, né, pra mim era viável. Eu não tô falando abra mão de tudo e faça isso, mas se tu tiver a oportunidade, faça um estágio, nem que seja de menos horas, nem que seja um freelance, talvez, mas tenha contato com o mercado pra tu saber o que tu gosta e o que tu não gosta, porque isso é muito importante. Por quê? Quando eu me formei, então eu tive toda esse contato, né, com cursos ali que eu dava, mas era tudo coisas que eu me propunha a fazer. Eu tava lá fazendo, eu dava muito semana acadêmica, essas coisas a gente dava aula de graça também, fazia muita coisa assim. Eu fiz pesquisa durante um tempo, né, de feira científica, aquelas. Eu fiz bastante coisa dentro da faculdade, eu aproveitei muito a faculdade, os professores, eu gostava muito de estar lá. Eu era monitora também, tipo, de algumas disciplinas, então eu estava sempre lá na sala, onde ficava, né, o pessoal da arquitetura ali durante a tarde, às vezes fazendo seus projetos, seus trabalhos para entregar. Eu gostava de estar lá e apoiar a galera, e ajudava muito na parte de software também. Então eu tinha muita afinidade com esse mundo, assim. Então eu mergulhei completamente nessa parte mais acadêmica, do que de fato... Meu computador apagou. Do que de fato na parte profissional, digamos assim, né, propriamente dita. Profissional de projetos mesmo, né? De ser arquiteto ali com escritório. Então, eu mergulhei completamente nisso. Isso eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter feito tudo isso, porque eu curti muito, eu me conectei com muita gente, eu ajudei muitas pessoas durante a minha trajetória, e isso, pra mim, é muito mais gratificante do que o dinheiro ou, sei lá, a experiência que eu teria ganho no escritório, sabe? Então, eu também tinha essa visão, assim, eu queria estar lá presente com os meus colegas, eu queria estar lá na sala de aula, eu gostava muito daquilo. Então, pra mim, de novo, né, tudo que eu vou falar nesse vídeo é muito pessoal, é muito da minha experiência, é muito de como eu vi o curso, mas eu gosto de compartilhar porque pode ser que tu também tenha essa visão, ou tu tem uma visão completamente diferente e tu quer escutar a visão de outra pessoa, então é legal também a gente ter informações. Bom, e aí então, eu cheguei ali perto de me formar, foram muitos anos bem longos, eu me formei em 5 anos de curso, né, como eu tinha bolsa, eu pegava todas as disciplinas possível, e eu fazia o máximo de coisas possível para poder aproveitar muito, e eu queria me formar o mais rápido possível, não sei porquê. Isso é uma coisa também que a gente, quando tá na faculdade, a gente fica ansioso para se formar, mas eu não sei porquê que eu tinha essa ansiedade tanto assim, né? Na época, chegou alguns semestres que eu fiz 7 disciplinas, eu não sei nem como que eu fazia isso, enfim. Hoje eu sou mãe, né? E hoje, assim, a privação de sono é muito mais intensa, mas eu não sei na época como que eu fazia isso, mas eu fazia 7 disciplinas, dava curso no final de semana, era bem intenso, assim. Mas quando chegou perto de eu me formar, começou a bater aquela ansiedade, porque daí eu fiquei assim, bom, eu não fiz estágio em nenhum escritório, eu tô nessa parte mais acadêmica, eu dou os meus cursos, mas o que eu vou fazer a partir de daqui 6 meses que eu não tô mais na faculdade? Eu não vou mais ter contato com essas pessoas, eu não vou poder fazer um estágio, porque eu já vou estar formada. E se eu quiser realmente seguir na área de mestrado, né, na área acadêmica,
eu preciso correr agora para fazer artigo e tudo mais, e começar a criar, né, alimentar mais o meu currículo Lattes, eu preciso ir mais atrás dessa parte, eu preciso, sei lá, fazer um intercâmbio. Então começou a bater um medo, assim, do tipo, meu Deus, estou me formando. Porque a gente fica a faculdade inteira pensando, quando eu me formar. Só que quando começa a chegar perto, realmente, né, daquilo, bate um medo, assim. É que nem, né, como eu sou mãe, agora eu falo isso, mas é que nem quando tu tá grávida e vai chegando perto, né, tu que, nossa, quero que o meu filho nasça logo. Daí quando começa a chegar perto do parto, a gente bate aquele desespero, assim. Então a faculdade foi a mesma coisa pra mim. Quando eu começou a chegar perto do fim, me deu um pânico, assim, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E eu não tinha tempo também para ficar me desesperando, eu tinha que terminar meu TCC, que foi algo também que TFG na época, né, era trabalho final de graduação, e eu precisava focar naquilo, e foi um trabalho também que eu amei fazer, eu gostei muito, apesar da parte de projeto em si, eu gostava muito de detalhamento, isso é uma coisa que eu gostava, de fazer aqueles detalhes, assim, com 1000 especificações e coisa bonitinha. Eu gostava muito de prancha também. Como eu dava curso, eu pesquisava muito sobre isso. Posso talvez botar algumas pranchas aqui também, se eu me lembrar. E foi também uma parte, assim, bem legal da faculdade. O TFG pra mim foi bem especial. Até eu fui, né, eu tive menção honrosa. Peraí, aqui. Recebi menção honrosa pelo meu TFG, tirei 10, fiquei muito feliz. Foi um grande alívio, assim, eu tava muito desesperada. Né, preocupada de como que seria, né, a parte da banca. Eu amei apresentar a banca, eu amo a apresentação, essas coisas até hoje, né? Tanto que eu tô aqui falando já há 20 minutos direto. E eu gosto muito disso, então eu também posso dar dicas disso se vocês gostarem desse assunto, porque é algo que eu sempre tive muita facilidade de falar em público, de apresentar. Apesar de ser extremamente ansiosa e tímida, eu sempre tive muita facilidade com isso. E tem muitas técnicas, né? Muitas coisas que dá pra aplicar para chegar nesse resultado. Então também é algo legal que eu posso falar, né, nessa nova fase aí do canal, se vocês tiverem interesse, e eu acho que é algo bem pertinente tanto para a faculdade, né, quanto para a vida profissional. E, bom, voltando daí, eu estava me formando, estava preocupada, não sabia o que eu ia fazer da vida, mas desde a faculdade eu já gostava muito de uma coisa que é o ArcViz, que é visualização para arquitetura. A visualização para arquitetura é uma forma de representação gráfica, basicamente, né, uma representação visual dos projetos. Basicamente, também sendo bem simplista, assim, render, planta baixa, filmes para empreendimentos, enfim, esse tipo de coisa eu sempre gostei muito, tanto que eu dava curso, né, de SketchUp, virei para SketchUp, muitos dos vídeos aqui do canal antigos são sobre isso, porque era um mercado que eu sempre me interessei muito, eu sempre gostei muito dessa parte da tecnologia também, então era algo que eu mergulhava muito nisso, até porque como eu dava aula, né, eu precisava saber para poder compartilhar com as pessoas. Era uma área que eu sempre tinha muito encanto. Então eu sempre pesquisava muito sobre esse assunto. E aí quando eu me formei, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar nessa área. E eu lembro que na época, eu nunca vou me esquecer disso, assim, eu me formei no final de 2018. E em janeiro de 2019 foi a minha formatura, dia 25 de janeiro de 2019. E ali, por essa época, eu já estava procurando emprego. Porque eu não me sentia pronta para nada, né? Quando eu me formei, eu pensei, eu não sou arquiteta ainda, tipo, não parecia que eu tava no início do curso, eu me sentia muito incapaz, muito insegura em relação ao mercado, então eu não pensava em abrir escritório de jeito nenhum, eu morria de medo de fazer projeto, de alguém me contratar, eu tinha medo, sabe, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, então eu fiquei bem ansiosa, assim, então eu optei por não abrir escritório, eu optei por procurar emprego, e isso é uma coisa bem polêmica na arquitetura. Quem está buscando emprego na área... Assim, eu não sei também como é que tá hoje, tá? Mas na época, lá em 2019, era muito complexo, gente. Nossa, assim, ó, pra tu encontrar uma vaga para arquiteto que pagasse o salário de um arquiteto, era impossível quase de conseguir, a menos que tu fosse concursado ou trabalhasse em uma empresa muito grande, que daí também o processo seletivo é muito mais criterioso, né? Tu tem que ter mais experiência, enfim, até contatos, né? Que é uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha contatos com ninguém, assim, né? Não fiz estágio também, não conhecia ninguém. Não tinha nenhuma pessoa, assim, com mais condições financeiras para me contratar e querer que eu fizesse um projeto para eu ter portfólio. Eu era uma pessoa normal ali, né? Tipo, eu não tinha contato com ninguém. Então, eu fui procurar emprego e eu fiquei procurando emprego durante 6 meses na área de arquitetura. Eu segui dando cursos nessa época, porque eu precisava me manter, apesar de que eu morava com os meus pais, né? Mas desde nova eu sempre me mantive, assim, financeiramente, tipo, as coisas que eram pra mim eu que pagava, né? Eu nunca pedia pros meus pais computador, essas coisas que eu fui investindo depois foi porque eu trabalhava CLT antes de sair pra dar os cursos, né? Então, eu trabalhei até boa parte da faculdade ali com outras coisas. E então, eu fiquei procurando emprego durante 6 meses. E em janeiro, pouco antes de eu me formar, eu falei pro meu marido assim, eu
tenho um sonho de trabalhar nessa empresa, que é a Neorama. Quem aqui, né, é entusiasta do 3D, arquivista, deve conhecer a Neorama, uma empresa muito maravilhosa, que eu amo. E eu falei pro meu marido, meu sonho é trabalhar nessa empresa, só que eu não sabia nada de como é que funcionava um estúdio grande, enfim. E eu só falei, meu sonho é trabalhar aqui, eu não sei como, mas eu vou estudar e eu vou conseguir trabalhar nesse lugar um dia. Isso foi em janeiro de 2019. E aí eu segui procurando emprego, enfim. E aí surgiu uma vaga, né, para gestão de projetos na Neorama. E aí eu pensei assim, eu fiquei até com vergonha de mandar meu currículo, tá? Porque eu pensei, cara, eu não sei nada, né? Eu tenho até vergonha de mandar meu currículo, mas eu vou mandar. Vai que alguém leia meu e-mail, né? Não sei, mas eu vou mandar mesmo assim. Eu mandava currículo para todas as empresas, assim, tanto de projeto quanto arquivista. Eu até não cheguei a mandar muito, porque na época não tinha muitas empresas, e isso foi antes da pandemia. Então, todos os trabalhos eram presenciais, não tinha trabalho online praticamente, não que eu tenha visto, pelo menos assim, na área de arquitetura. Então, eu buscava em escritórios locais, né? E como eu moro no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, também uma cidade que não tinha nada dessas coisas. Então, teria que ser uma cidade maior ou realmente me mudar para São Paulo, sei lá, para conseguir trabalhar. Então, também era algo assim que a minha cidade não tinha muita oportunidade para isso. Então, surgiu essa oportunidade, eu mandei meu currículo, fiquei com vergonha de verdade, assim, eu olhei assim, nossa, mas eu não sei nada, né, não vou nem mandar, imagina, né, uma empresa tão grande, assim, capaz que vão olhar. Aí me chamaram pra entrevista, meu Deus do céu, eu chorei de emoção só de ser chamada pra entrevista, porque, enfim, né, eu pensei, meu Deus, eu não acredito, né, essa empresa tem a oportunidade de ir lá, eu conheci a empresa, fiquei, meu Deus do céu, que coisa mais incrível. E aí eu fiz a entrevista, e aí isso foi início de julho de 2019, meu aniversário é dia 8 e eu fui chamada no dia 1º de julho, nunca vou me esquecer, porque foi meu presente de aniversário. E aí, quando me ligaram, eu achei que era golpe, porque assim, eu tava recebendo muita ligação de número desconhecido. E ainda é normal isso, né? 6 anos depois, né? De tu ficar recebendo ligação de telemarketing e tudo mais. Então eu recebi a ligação e desligava, porque eu achava que era golpe. E aí, depois, assim, de alguns dias, recebendo algumas ligações, em meio a milhões de outras ligações, né? Não eram só essas, eu atendi. E aí era uma moça da Neorama dizendo, olha, Kátia, a gente tá tentando entrar em contato contigo há alguns dias já, e tu não atendi. Eu disse, desculpa, né? Eu achei que era realmente golpe, alguma coisa assim que tava acontecendo, porque era um número desconhecido. E ela disse, não, a gente, né, tu passou na seleção. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. E eu comecei a chorar, eu fiquei tipo, nossa senhora, eu fiquei muito emocionada, porque era uma empresa que eu admirava muito, era uma área que eu não tinha muito conhecimento, mas eu sabia lá dentro de mim que era uma coisa que eu ia me identificar. E eu tava procurando emprego há muito tempo. Então, pra mim, aquilo foi uma emoção muito grande. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei muito impressionada, porque assim, a gente ouve falar da área de arquivis, mas muito como freelancer, né? A gente não acaba, assim, ouvindo muito falar de estúdio, como é que funciona um estúdio, enfim. Então, pra mim aquilo foi muito impressionante, porque eu já conhecia a área um pouco, mas eu não conhecia fisicamente um estúdio, né? Como é que era montada uma equipe pra isso. Então, pra mim eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, e foi a partir daí que eu resolvi focar todo o meu conhecimento, minha aprendizagem, né, meu aprendizado em gestão de projetos. E aí é algo que é importante de falar, né? Hoje em dia, eu sou formada em arquitetura, mas eu não me considero arquiteta. Porque desde 2019, eu foco toda a minha carreira em gestão de projetos. E foi algo que, para mim, foi uma descoberta muito, muito importante. De saber que eu, como formada em arquitetura, eu não necessariamente precisaria ir para a área de escritório, de fazer projeto. Então, assim, foi muito importante, e eu falo isso hoje também, porque tu pode estar na mesma situação que eu, de não saber o que tu quer fazer, de ficar na dúvida, de não quero abrir escritório, né, enfim, tá na dúvida, assim, se é realmente pra ti isso que tu quer. Saiba que tu não precisa seguir esse caminho tradicional, digamos assim, do curso. Tu pode seguir um caminho alternativo, tu pode inventar coisas novas. Hoje em dia com IA, gente, nossa, tem tantas possibilidades, sabe? Tanta coisa que não tinha. Então, assim, se tu tá nessa posição de tu tá te formando, ou tu tá no meio do curso, tu não sabe, procura alternativas. Na época que eu tava na faculdade de novo, eu entrei em 2013. Eu não me lembro, pelo menos, de ver assim, muitos vídeos, pessoas compartilhando de como que é a faculdade, de como é a vida profissional, de áreas diferentes. Eu não me lembro de ver isso.
E hoje em dia tem muita coisa, então se tu tá nessa dúvida, procura, pesquisa, porque com certeza vai ter alguém que tá passando por isso também, que tem outras oportunidades, existem milhões de áreas que dá para seguir dentro da área de arquitetura, que não é o caminho tradicional, enfim, que a gente tem hoje como visão. Nem sei se a visão ainda é essa, né, do caminho tradicional, mas eu imagino que sim. E, assim, agora resumindo, né, o vídeo, assim, se eu acho que vale a pena ter feito arquitetura. Às vezes eu tenho minhas dúvidas, porque para a área que eu segui de gestão de projetos, eu não necessariamente precisaria ser arquiteta. Não falando da parte de arquivista, falando da função gerente de projetos independente da empresa. Gerente de projetos existe em diversas áreas. TI é uma que tem muito. Diversas empresas, diversas áreas exigem gerentes de projeto. Então, não precisaria ser gerente de projeto de arquitetura. Não precisaria. Mas, para trabalhar com arquivista, trabalhar onde eu trabalho, eu preciso ser arquiteta. Então, para mim, hoje, eu sinto que a arquitetura, fazer arquitetura valeu muito a pena. Eu não me arrependo de ter feito nada do que eu fiz no curso, acho que só de realmente não ter feito estágio, isso poderia ter feito mais. E me arrependo um pouco também de ter pressa para me formar, acho que isso não precisava ter feito, mas na época não adiantaria, eu poderia voltar do futuro e falar, não tinha a pressa, que eu ia me apressar igual, né. Também é uma coisa muito de amadurecimento, né, de cada um, então eu sinto assim que eu não precisaria ter me apressado, mas enfim, né, fiz isso, faz parte. E, assim, valeu muito a pena ter feito arquitetura. Não pelos motivos que eu imaginava, não imaginava, nem passava pela minha cabeça no início do curso que eu iria me formar e eu não teria escritório, eu não iria trabalhar. Até hoje é difícil de explicar para as pessoas o que eu faço, ninguém entende o que eu faço, mas para mim faz completo sentido. Eu amo trabalhar onde eu trabalho, eu amo trabalhar com gestão de projetos. Hoje eu também gerencio uma equipe dentro da Neurama, então ter essa experiência de liderança, de gestão, para mim vale muito. Eu sou muito feliz, muito grata por ter passado por todas essas etapas da faculdade, de ter dado curso, de ter empreendido, de ter feito estágio acadêmico, de ter sido monitora. Isso também eu acho que é uma outra dica, né? Se tu tá na faculdade, aproveita a faculdade. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a gente trabalha, e eu até certo ponto do curso eu trabalhava o dia inteiro, então eu não tinha muito tempo. Um cabelo aqui no meu rosto. Eu não tinha muito tempo de ficar inventando moda, né? De ficar fazendo coisas, tarefas extracurriculares. Mas quando eu tive essa oportunidade, eu sou muito grata por isso, eu consegui conhecer um pouco mais das pessoas que estavam ali comigo, de como eu poderia aproveitar melhor a faculdade. Não são coisas que necessariamente se refletem hoje na minha vida profissional, mas são coisas que na minha vida pessoal eu carrego comigo até hoje. Então, eu sinto assim, em resumo, sim, valeu muito a pena ter feito arquitetura. Se tu vai começar o curso, tu tem meu total apoio, a gente nem se conhece, mas, né, se tu quiser alguém pra te dizer, vale a pena, faça isso. Se planeja financeiramente, se planeja com tempo. Tu vai precisar de tempo pra estudar, tu vai precisar investir em material, em computador, eventualmente. Não é uma coisa que agora, no início do curso, talvez não, mas depois, né, vai ter que ter um planejamento e vai dar tudo certo, no fim das contas dá. E se tu também tá no meio do curso, tá no início do curso, enfim, não sabe se é pra ti, arquitetura, enfim, procura alternativas. Olha também MBAs, enfim, né, especializações que tu possa fazer depois de se formar em arquitetura. Porque é uma coisa que eu não fazia nem ideia do que era quando eu me formei, que eu fui procurar, eu fiz MBA em gestão de projetos, e foi uma coisa que eu fui conhecer muito depois. Mas é uma coisa que era legal, talvez eu saber antes, né, porque eu já teria ficado um pouco mais tranquila de que, eu posso me formar em arquitetura, ter essa base de arquitetura para me especializar em algo relacionado a isso, que eu vou usar esses conhecimentos, mas não ao pé da letra. Eu não uso hoje conhecimento de teoria de arquitetura, de sistemas estruturais, eu nem me lembro mais de nada. Só que toda a base de arquitetura, como lidar com a pressão, com uma grande quantidade de informações, esse tipo de coisa a gente leva pra nós, independente. Se eu não seguisse nada a ver com arquitetura hoje, isso teria sido muito essencial pra mim como pessoa. Então, vale muito a pena, independente do curso que tu escolher, vale a pena pesquisar esses MBAs, especializações, cursos que tu possa agregar depois. E mesmo que tu queira seguir em escritório, tu quer ter teu escritório, tu quer trabalhar com uma equipe de arquitetos, tu vai precisar te especializar eventualmente. Então isso também é bem importante de procurar, porque quando tu for ingressar no mercado, tu vai te destacar mais, porque tu vai saber mais coisas. Isso é uma coisa que eu pensava muito em relação até a renderização. A gente tinha muitos alunos que vinham buscar o curso de SketchUp, de V-Ray, para poder ingressar no mercado, porque muitos escritórios pediam que o estagiário já soubesse mexer nos softwares, né? Então, é muito importante se especializar independente do que for.
Eu lembro que eu fiz milhões de cursos, eu tenho uma pilha assim, ó, de certificado de um monte de coisa, de tudo quanto é tipo de coisa que podia fazer na semana acadêmica, de cursinho, muita coisa de graça que tinha, até esses sites assim, Bradesco, tem alguns sites que tem uma parte mais de fomento a pequenos negócios, essas coisas assim, tem muito curso que é interessante, então vale muito a pena quem tiver condições também depois de formado de fazer uma especialização. Isso faz muita diferença pro currículo e também pra tua visão do mercado, porque uma coisa é tu ter um currículo, outra coisa é tu ter experiência no mercado. E acho que em primeiro lugar, aqui uma coisa entrando em mercado mesmo, que é ter vontade de trabalhar, ser uma pessoa organizada, tu te dedicar àquilo que tu faz. Também não adianta tu amar fazer arquitetura, tu ter gostado muito, mas daí chegar lá, na hora de executar qualquer coisa que for, né, que tu vai trabalhar, tu fazer de mau jeito, enfim, né, só porque tu, sei lá, não gosta mais tanto daquilo. Tem que gostar, gente, tem que gostar, gente. A faculdade de arquitetura é tão sofrida. Eu ficava pensando assim, gente, é tanto sofrimento, pra quê? Por que eu tô fazendo isso comigo mesma? E aí, no fim das contas, hoje eu vejo que fez todo sentido. E também se não tivesse feito, né, eu teria que achar minha paz com isso, né? Mas no fim das contas deu tudo certo. E hoje eu sou muito grata de ter encontrado essa vertente, né, da arquitetura, que é a gestão de projetos. Eu posso falar mais sobre isso em algum outro momento também, porque é uma área muito legal, que eu sou suspeita pra falar, mas eu gosto muito. E se tu tá aí meio confuso, meio confusa, não sabe o que vai fazer, não sabe se a arquitetura é pra ti, pode deixar perguntas aqui. Tu tá fazendo arquitetura e tá de saco cheio, pode deixar desabafo aqui também, porque possivelmente tu vai estar cansado de alguma coisa, eventualmente, aí. Então, se eu me esqueci de falar alguma coisa também, eu posso gravar outro vídeo separado, porque já estamos em meia hora de vídeo, mas a minha dica é realmente, assim, encontre algo que tu gosta de fazer, porque se tu for realmente depois entrar no mercado, tu vai ter que lidar com pressão, tu vai ter que trabalhar com outras pessoas, tu tem que gostar daquilo. Não adianta fazer uma coisa que tu não goste, porque depois tu vai sofrer mais ainda, né? Já tá sofrendo agora e vai sofrer mais depois. Então, né, tem que gostar, tem que se dedicar. E é isso, qualquer dúvida, deixem aqui sugestões também. Eu não sei se eu vou voltar com os vídeos de renderização de Photoshop, porque hoje eu já não uso mais tanto. Eu uso pra coisas muito pontuais e eu uso muita IA também pra algumas coisas hoje, então talvez eu possa falar um pouco sobre isso. Mas hoje a minha dedicação realmente vai para a gestão de projetos, de equipes, então eu busco muito isso hoje, até a questão de apresentação, de falar, isso para mim também é importante, porque eu falo muito, eu preciso me expressar, né, e isso é uma coisa que a gente pode construir, não é algo que tu tem que nascer sabendo. Eu sou super tímida, muito tímida, e eu consigo hoje falar com naturalidade, né, por diversas coisas que dá pra gente aprender pra falar bem, enfim, também fiz curso de oratório, dentro dos milhões de cursos ali, fui aproveitando tudo, mas enfim, deixem dúvidas, sugestões, desabafos aqui nos comentários. E eu espero te ver nos próximos vídeos.